Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós estamos dando início a mais um Poesia Curial de Itabira era o silêncio assim, tranquilo, suave. Havia uma avenida no alto da cidade onde a gente olhava o vale lá embaixo, onde a cidade se desdobrava. Aquilo dava em você uma grande tranquilidade, uma grande paz. Agora, por outro lado, também aquilo era monótono. Então, um dia eu olhei para aquilo e disse, eita, vida besta, meu Deus. Porque eu pedi alguma coisa de inquietação que depois da vida me deu em Belo Horizonte, depois no Rio. Agora, eu guardo uma saudade de Itabira muito especial, porque ninguém passa impunemente, ninguém nasce impunemente e passa a infância num lugar. Eu vim de um Brasil quase que escravocrata. A empregada, a velhinha preta que me criou, e a duas de meus irmãos, ela não foi escrava, mas ela nasceu no tempo da monarquia e da escravidão. Então, era um Brasil feudal, semi-feudal. Os costumes eram rígidos. A comunicação de uma moça com um rapaz era impossível, a não ser por intermédio do irmão, sempre com a bengala ao lado, para evitar qualquer desacato. Então era muito diferente. A gente tinha que pedir a bênção ao padre quando estava jogando bola, o padre passava e a gente tinha que beijar a mão dele. E quando a gente se confessava, sentia o horror do inferno. Era uma coisa terrível mesmo. Você tinha medo de engolir a hóstia na hora da comunhão e mastigar, porque aquilo era pecado gravíssimo. Todas essas coisas enchem a cabeça da gente de porcarias, né? Então a minha poesia, o que foi? No fundo foi um processo de depuração interna. Quer dizer, eu estou falando com vocês assim, com uma certa, liberal, acho que eu não estou assim, formal, né? Não estou. Eu estou falando isso graças a essa depuração que a poesia fez para mim. Quer dizer, eu soltei todas essas, eu vomitei tudo isso na minha poesia. Charminho, não tem nenhuma. Eu procuro dar o meu recado no papel, porque é a única maneira que eu me sinto à vontade. Se esse papel consegue atingir pessoas que gostam daquilo, eu acho ótimo. Se não conseguir, naturalmente não é assim muito divertido. Mas não sinto falta dessa coisa não, sabe? Porque eu não fui programado para esse tipo de coisa. Eu sinto em mim, o Nava diz uma coisa muito boa, alguém disse, mas como é que o senhor conseguiu viver até essa idade? Que coisa formidável. Eu não tem mérito nenhum nisso, não. Eu fui programado geneticamente para viver até agora. Com genes, meu pai, minha mãe. Então eu não fui programado para fazer esse tipo. Eu não fui programado para fazer teatro. Não fui programado para fazer literatura infantil, não fui programado para fazer roteiro de cinema, não fui programado para nenhuma dessas coisas. Então eu me sinto, assim, com certa exança, escrevendo minhas croniquinhas e meus versinhos. É a única coisa que eu faço, não tem mais. Eu acho, ao contrário das teorias modernas, que a inspiração existe. A inspiração é um momento em que você sente um impulso, às vezes criando até uma espécie assim, de elevação ligeira da temperatura, você se sente assim, um pouco inflamado, um pouco quente, assim, vontade de fazer alguma coisa. Depois vem a razão, vem a análise, você vai fazer a frio o poema. Já agora com a razão mais do que com o sentimento, mas sem abandonar nunca o sentimento. Então essa mistura, essa conjugação de sentimento e de raciocínio, a meu ver é que vai tocando. Agora, em geral, nunca sai perfeito da primeira vez. Você tem que ler aquilo, reler, mostrar a um amigo, guardar para o dia seguinte, botar na gaveta. Às vezes é necessário até botar 3 meses na gaveta e para ler depois, ué, eu que escrevi isso? Não é possível? Está muito ruim. A relação minha com meu pai, que todo mundo me pergunta, eu acho que é basicamente uma relação de amizade. Então, entre amigos, a gente se diz a verdade. Eu acho que nós não nos mentimos nunca. Eu não me lembro de ter havido falta de inverdades entre nós. Então, às vezes, a gente diz o que está pensando. É isso só. Mas são muitos companheiros, especialmente companheiros. Né? Eu acho que é isso. Nós somos um pouco cúmplices, né? Amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que, decifrado, nada mais existe valendo a pena e o preço do terrestre, salvo o minuto de ouro do relógio minúsculo vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se ativar toda a ciência herdada e ouvida. Amor começa tarde.
Bem, eu faço uma retificação. Amor não começa tarde. Amor se apura com o tempo. Essa é a verdade. Porque quem não amou na mocidade, ou não amou desde a infância, não merece ser amado. Está aí uma pequena amostra de quem é o do poeta homenageado, clássico, homenageado de hoje, né? Carlos Drummond de Andrade. E também, com a grata satisfação, essa nova versão do Poesia Cult, trazendo Marco Vinícius Quiroga, que era fã, né, também de Carlos Drummond, e ele, né, ele que foi considerado, né, um dos maiores poetas do século XX. Então, nós estamos aqui. Vamos começar a leitura sobre a biografia, algo pitoresco do dia a dia do poeta, né, Carlos Drummond de Andrade. Tem coisas muito interessantes na vida dele. Então, vamos dar início a essa leitura da biografia, com alguns vídeos, comentários de vocês, leitura de poema desse poeta clássico, e depois vamos entrar com Marco Vinícius Quiroga, né? Como sempre, essa é a nossa normativa. Vamos lá, gente. A trajetória pessoal e literária de Carlos Drummond de Andrade merece ser muito, muito iluminada. É um dos maiores nomes da poesia brasileira de todos os tempos. Drummond levou uma existência aparentemente modesta, avessa a holofotes, enquanto burilava uma obra vasta e vigorosa, e vivendo no Rio de Janeiro entre 1934 a 1987, o mineiro atravessaria boa parte do século XX produzindo poesia, crônicas para jornais e marcando, sobretudo, com sua obra, toda a geração de posteriores da literatura produzida no Brasil. Carlos Drummond de Andrade nasceu na cidade de Itabira, Mato Dentro, Minas Gerais, em outubro de 1902, filho de pais ricos. Estudou em colégios internos durante a infância e chegou a ser expulso de uma das instituições por insubordinação a um professor de português. Na juventude, o escritor se formou farmacêutico pela Universidade Federal de Minas Gerais por vontade do seu pai. Ele não chegou a atuar na profissão, não chegou. E acabou dando aulas de português, geografia e trabalhando como tradutor de títulos de autores como Bertold Brecht e Frederico Garcia Lorca. Ainda na época da faculdade, Drummond conheceu jovens que tinham pensamentos um pouco diferentes dos dele. E como o seu pai era coronel, o autor cresceu em uma família conservadora e tinha ideias políticas, sociais muito alinhadas à direita. Contudo, quando se tornou universitário, conheceu pessoas de realidade diferente e foi se transformando com a sua visão de mundo. Justamente com seus novos amigos, o autor criou uma publicação chamada A Revista, que tinha o intuito de divulgar o modernismo brasileiro. Dentre os coautores e fundadores do periódico estava Emílio Moura, outro escritor muito importante para a disseminação da literatura mineira no país. Foi também na época em 1925, que se casou com Dolores Dutra, com quem teria 2 filhos, Carlos Flávio e Maria Julieta. O primogênito, entretanto, viveu apenas 30 minutos, e foi homenageado pelo pai em um dos seus poemas mais tocantes, com o título O que Viveu Meia Hora. Não muito depois de formado, Drummond começou a trabalhar como redator-chefe nos jornais Diário de Minas, e, à época, ele já produzia literatura e, em 1930, publicou Alguma Poesia, o seu primeiro livro. O próprio autor pagou pela primeira tiragem da obra, que contou com apenas 500 exemplares.
Em 1934, o mineiro se mudou com a família para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar como chefe de gabinete do então ministro da Educação, Gustavo Capanema. Pois, segundo seus biógrafos, o Drummond, esse período foi essencial na vida do autor, pois fez com que ele observasse o governo e outras perspectivas que mudassem as suas opiniões políticas. Pouco mais de uma década depois, ele largou o cargo e passou a escrever para diversos periódicos e se tornou editor do jornal Imprensa Popular, lançado pelo Partido Comunista Brasileiro. Nessa época, ele já havia lançado outros livros que o consagraram, como Sentimento do Mundo e Rosa do Povo. Sua poesia o tornou um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Drummond não ganhou fama por causa do povo, mas porque foi exaltado pelos intelectuais e pelos movimentos culturais populares como a Tropicália, a Bossa Nova, por exemplo. Explica assim Celso Servita, professor de literatura formado em letras da USP, que o entrevistou para uma revista chamada Galileu. Durante a sua carreira, Drummond recebeu diversos prêmios e foi um desses últimos escritores brasileiros que conseguiu viver da própria literatura, ou seja, recebia o suficiente para as suas publicações para não precisar ter trabalhos paralelos. Em 1987, sua filha faleceu, e por conta de um câncer que, segundo o escritor, o fez perder o sentido da vida. E depois, em apenas 12 dias, após o enterro da Maria Julieta, Drummond sofreu um infarto e morreu, deixando um legado de poemas que intrigam e apaixonam os leitores de todo o mundo. Né? Vou abrir um parentezinho. A Maria Antonieta, essa que aparece, a filha dele, aparece no vídeo ali no final, tá? É a filha dele, Maria Antonieta. Temos aqui, durante a minha leitura, agora na curiosidade, nós vamos ter mais detalhes sobre Drummond, até mesmo polêmica em cima da vida do nosso poeta homenageado. No contexto histórico e literário, na época em que Carlos Drummond de Andrade começou a escrever, o país fervilhava com mudanças, tanto no campo da arte quanto na política e economia. O movimento literário, conhecido como modernismo, se consolidava, reforçando a formação de uma identidade artística nacionalista. O modernismo foi fundado por grandes nomes da arte brasileira, como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Durante a segunda Semana da Arte Moderna, 1992, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, inicialmente o movimento focou na ruptura da arte do Brasil com as influências do exterior, principalmente com as produções europeias. E para o artista era preciso criar uma identidade brasileira, o que era feito de forma quase ufanista e revolucionária. O mineiro, entretanto, entrou em cena apenas na segunda fase do modernismo, que durou de 1930 até 1945. Nesta época, os artistas já haviam amadurecido os ideais do movimento que podiam focar outros temas, como o regionalismo, a mistura de diversos tipos de arte e a construção de algo totalmente brasileiro, característica presente no trabalho de Drummond. Sim, vamos lá. Curiosidade, isso aqui. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de julho, em Itabira, no interior de Minas Gerais. Era descendente de fazendeiros tradicionais da região lá de Minas, né? E Drummond foi o 9º filho de um casal cujos pais eram Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusto Drummond de Andrade. Desde pequeno, Drummond demonstrou grande interesse
pela palavra e pela literatura. E em 1916, ingressou no colégio em Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, sendo laureado com certames literários. Em 1919, foi expulso do Colégio Jesuíta por insubordinação literária, subordinação mental, ao discutir com o professor de português. Assim, ele retorna a Belo Horizonte e, a partir de 1921, começa a publicar os seus primeiros trabalhos do Diário de Minas. Formou-se em farmácia na Escola de Odontologia, farmácia em Belo Horizonte, porém nunca exerceu a função. Em 1925, casou-se com a Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos. Carlos Frávio, em 1926, esse Carlos Frávio que só viveu meia hora. Nossa. Maria Julieta Drummond de Andrade, nascida em 1928. Em 1926, Drummond ministra aulas de geografia e português no Ginásio Sul-Americano de Itabira e trabalha como redator-chefe no Diário de Minas. Ele continuou aí seu trabalho literário, onde em 1930 publica o seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia. Em um desses poemas mais conhecidos, No Meio do Caminho, ele foi publicado na revista Antropofagia, em São Paulo, no ano de 1928. Na época, foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. O poema é aquele famoso, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida das minhas retinas tão fatigadas, nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Verdade. Então, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Trabalhou como funcionário público durante grande parte da vida e se aposentou como chefe da seção do IFAM. Na época era DEPAN. Após 35 anos de serviço público. Em 1982, com 80 anos, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Drummond faleceu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Morreu aos 85 anos, poucos dias depois da morte da sua filha, né? A Maria Julieta, que ela escrevia, ela era cronista, sua grande companheira. Né? Drummond ali teve grandes obras, Drummond escreveu poesia, prosa, literatura infantil e realizou diversas traduções. Nessa sua vasta obra, muitas vezes é marcada por elementos da sua terra natal, né? Que ele diz, aí mesmo na entrevista ele fala sobre isso, né? Sua terra natal, nunca esqueceu Itabira. E como no caso da poesia Confidência Itabirano, de Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso, estou triste, orgulhoso de ferro, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida, a porosidade é comunicação. A vontade de amar que me paralisia o trabalho vem de Itabira,
de suas noites brancas, sem mulheres, sem horizontes. E o hábito de sofrer com que tanto me diverte. É doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Essas pedras de ferro, o futuro de aço do Brasil, são São Benedito, esse São Benedito do velho santeiro de Alfredo Durval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visita, esse orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Então, continuando aqui a nossa curiosidade, nós temos, né? Ele escreveu diversas obras, polêmica, né, da vida do Drummond de Andrade. Vamos lá, algumas coisas que aconteceram com ele, né? Drummond de Andrade, em 1920, né, ele conheceu Dolores Dutra de Moraes, num cinema em Belo Horizonte, onde casaram-se em 1925, e nesse mesmo ano, Emílio de Moura e outros companheiros, onde ele fundou a revista, né? Em 1928, nasceu a Maria Julieta. Em 1934, transferido para o Rio de Janeiro, onde foi chefe do gabinete Gustavo Capanema, ali no MEC, Ministério da Educação. E como também, em 1951, ele conheceu a grande escritora Lígia Fagundes, né? Que era bibliotecária e tinha 22 anos, né? Ele, na época, tinha 49. E ele tomava café e passeava ali, e passava limpo os textos, manuscritos dela, passava limpo o manuscrito dele, né? E começou, então, um relacionamento que durou até a sua morte, em 1987, apesar do Drummond ser casado. Dolores propôs que se separassem, né, a esposa dele, propôs que ele se separasse, mas ele disse que se mataria caso isso acontecesse. Drummond prezava demais a dimensão institucional do cartório. Não, é do cartório, está aqui. O poeta se equilibrou assim nessa vida dupla, bígama, porque era a favor do casamento, o dele e do demais. Olha essa, do Drummond. Recriminava os amigos que viviam trocando de mulheres. A sua filha, Maria Julieta, casou-se com Manuel Grafia Enterveri, em 18 de outubro de 1949. E essa filha teve 3 filhos. Abrindo outro parênteses. Nós temos uma amiga nossa, poeta, chamada, a Celi conhece muito bem, né? A nossa amiga Tereza Drummond, que ela realiza um trabalho, né, no Meyer, chamado Poesia Saia da Cabeça, e vem a ser sobrinha do Drummond, né? Provavelmente ela alguma dessas pessoas, filha da filha do Drummond, que ele teve 3 filhos. Vamos lá. Carlos Manuel Esteveri, Luiz Maurício Esteveri, um nascido em 1950, outro nascido em 1953, e Pedro Augusto Esteveri, nascido em 30 de janeiro de 1960. Maria Julieta separou-se em 1971 desse Manuel Grana Esteveri, que era também tradutor em espanhol das obras do Drummond. Maria Julieta voltou a se casar no Brasil em 1983 com o mineiro Otávio Junqueira de Melo Alvarenga, né? Ele tinha 60 anos da época, era presidente da Sociedade Nacional de Agricultura.
e ela foi o grande amor da natureza, diz Alvarenga, um amor lírico, lúcido e triste, pois sabíamos que da sua doença e que era irreversível o câncer dela, né? A princípio, Drummond não foi a favor da ligação do Alvarenga com a sua filha. E, por fim, Drummond acabou aceitando o novo genro, enquanto Maria Antonieta passava a assinar o sobrenome Drummond de Andrade. A 5 de agosto de 1987, Maria Julieta morreu, e apenas 12 dias depois veio falecer Drummond de Andrade, na clínica em Botafogo, etc., e no cujo esse consta, né? Consta, ele faleceu de mão dada com Lígia Fernandes, a escritora, sua namorada, com quem manteve um romance paralelo ao casamento durante 35 anos. Em 2013, Otávio de Melo Alvarenga, genro de Drummond, causou polêmica ao lançar o livro de memória Rosários de Minas. Nele, culpa Drummond de ser ciumento ao extremo, pois e culpa também pela morte da Maria Julieta Drummond. E sugere, quando escreve seu livro, se houver a pedra tinha no caminho, caminho tinha a pedra, não foi Drummond, mas sua mulher Dolores quem escreveu. Mas a maior polêmica foi revelar que seu famoso sogro nutria um amor incestuoso pela filha Maria Julieta, né? E que Drummond não morreu, ele se suicidou 12 dias depois da sua morte, né? Esse está no livro, né? Da morte da filha, isso, que era apaixonado pelo amor incestuoso. Esse está tudo no livro, chamado Rosário de Minas, e Memórias e Sugestões, né? E esse livro, esse cara, não sei, era sogro do Drummond. Escreveu, foi recusado por 5 editoras, e ele acabou investindo R$22 mil na época para publicar esse livro, que tem 422 páginas, e foi editado pela editora Lidador, né? E esse Otávio Junqueira morreu em julho de 2010. Aí vem uma certa polêmica com isso, é verdade. Em cima, eu pesquisei para ver qual a verdade contida nisso. Então, eu vi aqui 2 comentários que eu vou fazer um preâmbulo dele, né? Uma delas comentou as informações sobre o suposto de amor incestuoso aludido pelo ex-genro, eu já os conhecia. Isso está dizendo uma crítica aqui, eu já os conhecia. Embora, em um todo, ainda acho bastante inconsistente o fato que não é por dizer que eu posso ler nada e dizer nada relacionando ele e a filha, sem ficar reticente ou, francamente, ligeiramente incomodada, foi uma mulher incomodada. Mas o resto, ponhamos no desconto de todo. Um possível sensacionalismo do genro. Tudo nas relações paterna e materna de respectivos filhos, e sim, puro Freud, por sinal, uma entrevista onde, diretamente, é claro, perguntaram a Drummond o que pensa sobre uma coisa e sobre incesto. Ele disse que nada se salva aí, né? Então, ela vem e faz toda a descrição da vida, aí no final, né? E no final, ele, inclusive, devo dizer que, apesar de eternamente apaixonado por Mina, realmente ainda sou capaz de reconhecer nela um terrível calcanhar de Aquiles, pois Drummond era voltado às suas mulheres, né? Ele gostava muito, ele é muito galanteador, fazia suas prosas. Lógico que eu fico essa foto que vai aparecer aí, ele sentado na praça, ali no calçador de Copacabana, né? E mostra, né? Eu não duvido nada desse modo galanteador que ele era, né? Então, ele passa a conhecer, mas muitos desmentem. Mas a outra aqui faz a comparação dele com vários mineiros na nossa literatura, como Paulo Mendes de Campos, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende,
Fernando Sabino e Darcy Ribeiro, que eram perigosos, eram tudo paqueradores, mulherengos demais. Então, gente, tudo isso causou polêmica, mas não foi confirmado nem comprovado nessa sua história. Portanto, está aí. Essa pequena passagem do Drummond, não passamos por onde, e vamos dar, Bia, o último vídeo sobre o Drummond, né? Esse nosso poeta, e depois uma leitura rápida da Carlos poesia Drummond de dele. Andrade, o poeta tímido de Itabira, no interior de Minas, deixou para ser revelada depois de sua morte, há 5 anos, a sua poesia erótica. No livro O Amor Natural, Drummond abre o coração e o desejo, recolhidos em 40 poemas inéditos lançados pela editora Record. Quem se lembra do time do Drummond não vai acreditar. Palavras até bem pouco tempo consideradas marginais aparecem com constância nos poemas dele. Mas a maneira como o Drummond descreve as cenas eróticas ultrapassa os limites do obsceno e ganha uma invulgar aura mística. A maioria dos poemas de O Amor Natural foi escrito antes da década de 70. Com receio de ser mal interpretado, Drummond pediu para que eles só fossem publicados depois que certos preconceitos caíssem por terra. O livro é ilustrado por uma série de desenhos eróticos, também inéditos, do artista niteroense Milton da Costa. Alguns podem adorar, outros detestar. Mas, num ponto, as opiniões sobre o livro devem ser unânimes. O amor é a palavra essencial, diz o próprio poeta, e, como tal, merece ser despido em todas as expressões artísticas. Eu vou ler um poema, um dos mais conhecidos dele. Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, vai ser ghost na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, se não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode, meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não deveria te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E esse outro, quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para um convento. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha nada a ver com essa história. Roberto vai falar um aí. Vou falar um. Mas olha só, se vocês quiserem falar aí alguma coisa... Vou passar aquele vídeo do Alberto que teve interrompendo, porque entrou a fala em cima, eu tive que cortar, porque não dava para seguir 2 falas. Você quer passar ele agora de novo? Não. Daqui a pouco, então, Bia, quando entrarmos no poema erótico. A poesia erótica. Vai falar aí, tá bom? Para falar em poesia erótica, vamos caminhar ali, é o chamado poema desse livro, Amor Natural. A bunda que é engraçada, bunda engraçada. A bunda que é engraçada, a bunda que... Engasguei com a bunda, peraí.
Tem água ali. Tá. Água. Tem água vermelha aqui, vamos lá. A bunda, que é engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Pela frente do corpo, a bunda basta-se. Existe algo mais? Existe algo mais? Todos os seios, ora, mergulha a bunda. Este garoto ainda lhe falta muito para estudar. A bunda são duas luas gêmeas, que redunda maneio, anda por aí em cadência mimosa, no milagre de ser duas em uma, plenamente. A bunda se diverte por conta própria, e ama na cama, agita-se montanha, avolumam-se, descem, ondas batendo numa praia infinita. E lá vai sorrindo a bunda. E lá vai sorrindo a bunda. Vai feliz! Na carícia de ser e balançar. Esferas harmoniosas entre e sobre o caos. A bunda é a bunda. Redunda. Vou falar mais um aqui. Se vocês quiserem, Celi, Eu quero. que é mais atenada, né? Deixa eu falar isso aqui. A língua lambe, também é um poema erótico. A língua lambe as pétalas vermelhas da rosa pluriaberta. A língua lavra certo oculto botão. A língua lavra certo oculto botão e vai tecendo lépidas variações de leves ritmos. E lambe longa, lambilenta, licorina gruta cabeluda. E quanto mais lambente, mais ativa atinge o céu do céu, entre gemidos, entre gritos, balidos e rugidos de leões na floresta enfurecidos. Eita, alguém Celi, vai lá. O Drummond, ele era assim, um poeta que aparentava ser quietinho, né? E tal, mas a minha amiga Olga Savary, poeta que nos deixou esse ano, homenageada. Isso, Olga Savary. Ela foi amiga de Drummond, né? A Olga começou muito cedo na poesia e sempre ela tinha aquele contato com esses escritores, né, mais antigos. E ela dizia para mim, né, que o Drummond não era esse quietinho que parecia, não. O Drummond era bem danadinho, né? Mineirinho, cheio de energia. Mas, enfim, eu queria mostrar, não sei se dá tempo de ler um poema dele, do Drummond. Não, claro. Que é o seguinte, ele era irônico e as palavras dele nunca eram assim tão simples, tinha sempre uma dupla significação, né? E eu vou mostrar aqui um pedacinho para vocês verem como é que ele, brincando com as palavras, porque um grande escritor que era, né? Ele faz aqui um poema onde ele repete com o finalzinho ário, ele repete muito isso, e só pode ser com o objetivo de chamar a atenção do quanto era repetitiva a vida do funcionário. Ele que foi funcionário, né, público. Então, o poema é de 83 e se chama Salário. Oh, que lance extraordinário! Aumentou o meu salário e o custo de vida vário, muito acima do ordinário, por milagre monetário, deu um salto planetário. Não entendo o noticiário, sou um simples operário, escravo de ponto e horário, sou Caxias voluntário, de rendimento precário, nível de vida sumário, para não dizer primário, e serzido vestuário. Não sou nada perdulário, muito menos salafrário.
É limpo meu prontuário, jamais avancei no erário, não festejo aniversário, e em meu sufoco diário, de emudecido canário, navegante solitário, sob o peso tributário, me falta vocabulário para um triste comentário. Mas que lance extraordinário! Com aumento de salário, aumentou o meu calvário. Drummond. Muito bom. Ele é sensacional, gente. Ele passa essa fase, eu vou declamar um poema nesse, que ele era socialista, né? Comunista. Ele passou também com a maioria de escritor daquela época. Tanto que a família dele era tradicionalista, tudo. Ele passou, depois da faculdade, funcionário público, Rio de Janeiro, e tornou ele bem militante mesmo do Partido Comunista. Vamos lá. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não. Não cantaremos o amor. Não se refugiou mais debaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas um medo. Nosso pai, o nosso companheiro, o nosso medo, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, medo dos soldados, medo das mães, medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, medo dos democratas, cantaremos o medo da morte, o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Vou falar um último para a gente poder entrar no... Falta um erótico ainda. Então, é o erótico que eu vou falar. Também. Chama-se Sem que eu pedisse, fizeste-me a graça. Sem que eu pedisse, fizeste-me a graça de magnificar meu membro. Sem que eu esperasse, ficaste de joelhos em posição devota. O que passou não é um passado morto. Para sempre e um dia, o pênis recolhe a piedade osculante da tua boca. Hoje não estás, nem sei onde estarás, na total impossibilidade de gesto ou comunicação. Não te vejo, não te escuto, não te aperto, mas tua boca está presente, adorando, adorando. Nunca pensei ter entre as coxas um Deus. Essa fase do erotismo, né, vocês vejam bem, ele pediu só editar os trabalhos dele, né, anos depois da morte dele, né? Tanto que foi lançado agora, quero dizer, em 92, que foi lançado esse livro com as poesias eróticas dele. Do ver o temor, ele mesmo sendo com ideia revolucionária, mas ele era temente, né? Temente ali, então ele foi lançado agora, né? Recente. Então, mais um dessa linha dele, ele era meio fanáticozinho, né? Vamos lá. Bundanel Bundalis, título do poema. Bundanel Bundalis, Bundacor, Bundamor. Bundanel Bundalis, Bundacor, Bundamor. Bundanel, Bundalor, Bundanil, Bundapão, Bunda em 1000 versões, Puribunda, Unibunda, Bunda em flor, Bunda em al, Bunda lunar e sal, Bundaril, Bunda magia, plural, Bunda além do real, arquibunda selada de pauta do hermetismo, opalência, bum, inconsistência, bum, meigo favo escondido de tufos tenebrosos e que não chega ao enxofre da lascívia, aonde
e aonde o global palidez das zonas hiperbóreas concentra a música inconstante de girabundos cósmicos. Bundario, bundalim, bunda mais do que bunda, bunda mutante, renovante, ao número que acrescenta uma nova harmonia, vai seguindo, cantando, envolvendo de espasmo o arco do triunfo, a ponte do suspiro, a torre de suicídio, a morte no arpoador. Bunda Flix, bunde foda. Regina, estou vendo que você tem um poema aí. Você quer falar? Aqui já falaram, ó. Esse aqui, ó. No meio do caminho, ele já falou. Pode falar outro. Fala outro. Pode falar? Então tá. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas refinas tão fatigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tá? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Foi. Bom, Regina. Foi. Ó, gente, Drummond é sensacional. Ô, Dalberto. Aqui só falando do Drummond e não ter tempo para o próximo. Isso. Mas vamos Ele não foi da Academia Brasileira de Letras porque não quis ou porque nunca quiseram que ele fosse? Olha, é grande pergunta, né, cara? Grande pergunta. Ele mais alguns mineirinhos não chegaram a ser cogitados, nem cogitado. É interessante. Teve o Otto Lara Rezende e o próprio Campos, né? Eu falei o nome deles, mas é algo a ser questionado mesmo. Nem cogitação tem. Eu não vi nada de relacionado à Academia Brasileira de Letras. Posso verificar isso para você. Fica à vontade. Tá? Obrigado. Só, por falar em ser cogitado para a Academia Brasileira de Letras, quem foi recentemente cogitado foi o nosso colega Salgado Maranhão, aquele que foi lá. Mesmo, para a Academia? Então, por enquanto, ainda é só uma cogitação, né? Mas... Salgado Maranhão. Né? A gente está aqui. Beleza. Ele é ótimo, né? Tomara. Mais um tiro certo do Poesia Cult, né? Olha aqui, Alberto. Grandes nomes como Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Carlos Branco não concorreram à BL. Obrigado, querida. Viu? Brincadeira. Ele tirou ali que tinha armação no meio. Tinha um preconceito com ele. Né? Porque para concorrer para a BL você tinha que ser convidado, né? Entra. No caso, Salgado. Até podia se fazer convidar, mas ele não se fez. Isso. Não, aí também não. Se fazer convidar, eu acho que não tem nenhum valor. Paloma de Picasso. O pintor, poeta andaluz, risca um pássaro no espaço madrilenho, que voa até sair da vista. Toda a cidade encontra-se em Paloma, no chão das praças, no alto dos telhados, de Sevilha, Granada ou Barcelona. Como se fosse senha ou codinome, Paloma ecoa lá dentro de Espanha, finalmente, seu único idioma. Uma ave, poeta catalã, rabisca frases no céu da Galícia, palavras de utopias e amanhãs. Um voo que parece mais mosaico, feito de muito espaço e poucas linhas, traz nas asas lições do ar e presságios. Picasso espalma as mãos,
oferta ave, que parte como símbolo sem pátria, além, tão mais além de toda margem. Bom, então, Marcos Vinícius Mora, infelizmente, foi uma grande perda para todos nós, né? Principalmente para algumas academias literárias e poéticas, onde ele era muito conhecido e assim muito consagrado, né? E o poeta não morre, vive em seus versos. Versos que vivem nos poemas, poemas que vivem nos leitores. Poesia Cult, então, vai falar sobre Marcos Vinícius Quiroga, poeta que vive em seus escritos com a mesma intensidade que viveu a vida. Ele era graduado em letras pela UERJ, com mestrado em comunicação, doutorado em literatura brasileira e comunicação na UFRJ. Ele atuou como contista, poeta e ensaísta, crítico também. O premiado poeta recentemente falido deixou saudades. Falecido, deixou saudades entre os amigos e familiares, leitores e outros poetas. Bom, ele pertenceu ao PEN, que é o PEN Clube do Brasil, que é PEN significa poetas, ensaístas e novelistas. A UB, que é a União Brasileira de Escritores, e o CERJ, que é o Sindicato Estadual de Escritores do Rio de Janeiro. Foi formado em letras, com mestrado em comunicação, já falei, né? Colaborou com o suplemento literário Ideias no Jornal do Brasil, publicando ensaios e resenhas, bem como nos jornais Rio Letras, Poesia Viva, Panorama, Revista da ABL, da UB, da UAP. Com o livro Xadrez e as Palavras, ele ganhou o prêmio Paulo Mendes Campos, da UB, e o prêmio Jabuti, da CBL. Com o livro Língua e os Desertos, ou para ler Graciano Ramos, ganhou o prêmio Cidade de Recife, menção honrosa, e o prêmio Paulo Mendes Campos, também da UB, Rio de Janeiro, ganhou uma menção honrosa. Uma das suas últimas entrevistas, ele falou o seguinte, perguntaram para ele, como você começa o seu dia? Você tem uma rotina matinal? E aí ele disse o seguinte, como minhas atividades não se repetem todos os dias, jamais consegui ter uma rotina, o que talvez fosse bom para um escritor. Aí perguntaram, em que hora do dia você trabalha melhor? Você tem algum ritual de preparação para a escrita? Não tenho horário preferido para escrever, nem ritual, nem simpatias. Aos poucos, passei a escrever como jornalista e publicitário, isto é, profissionalmente, ainda que o direito autoral não nos trate como profissionais. Também não sei explicar por que, em certos dias, o trabalho da escrita rende mais do que em outros dias. Sei que, às vezes, tenho mais dificuldade em criar, mas não atribuo a dificuldade à falta de inspiração. Não sou adepto da ideia de inspiração e cito com frequência a frase do Picasso. Inspiração existe, mas é bom que, quando ela chegar, me encontre trabalhando. É o caso, né, Bia? Você escreve um pouco todos os dias ou em períodos concentrados? Você tem uma meta de escrita diária? Aí ele respondeu, aprecio quem tenha essa disciplina
e acredito que ela seja necessária para romancistas. Já poetas e autores de narrativas mais curtas podem ser mais indisciplinados quanto ao horário. Embora já tenha me planejado algumas vezes para escrever todos os dias e com horário, jamais cumpri o planejamento. De qualquer forma, recomendo que o façam. Olha o gato. Aí perguntaram, como é seu processo de escrita? Uma vez que você compilou notas suficientes, é difícil começar? Como você se move da pesquisa para a escrita? Aí ele falou, meu processo é plural. Livros diferentes são consequência de processos diferentes. Ao contrário de muitos poetas, faço pesquisas e leituras para escrever meus livros. E como a maioria dos livros é temática, a concepção talvez se aproxime, suponho, do olhar de totalidade que o romancista deve ter. Antes de escrever Fazer-se Frida, é o nome do texto dele, vi filmes e li livros sobre Frida Kahlo, além, é claro, de estudar a sua pintura. Bom, então ele faleceu agora em maio, tenho certeza que ele teria muito mais a acrescentar na literatura, né? Mas ele faleceu com 66 anos, lá no Hospital da Barra, em maio desse ano. Esse é o que nós temos sobre ele. Nós convidamos uma irmã dele, é irmã, não foi? É irmã. Uma irmã dele para participar, mas por algum problema, alguma questão pessoal, ela não pôde vir, se desculpou e resolveu que não poderia participar. Que eu acho que foi uma pena, né? Porque seria uma ótima oportunidade de a gente saber mais sobre o Marcos Vinícius e saber coisas assim que mais peculiares, né? Sobre ele, sobre a vida dele, né? Mas, como não deu, então é o que temos para hoje, né? Celi, se você tiver alguma coisa a acrescentar, por favor. Sim. Fala de sua vivência. Quiroga foi um grande amigo, um grande poeta, um grande escritor também de ensaios. Ele foi da Academia Carioca de Letras, também, além das entidades que você citou, mas um cara assim tão simples, não é? Tão grande e tão simples. Quando pedi para ele fazer um prefácio do meu livro, esse livro aqui é um livro bilíngue, português e espanhol, e ele podia me dizer não, porque ele tinha tantos compromissos, ele era convidado para fazer muitas palestras em muitas academias, e ele nunca dizia não. Ele podia dizer, eu não tenho tempo, né? Mas não, ele disse sim, ele me fez um prefácio lindo, que o prefácio é uma apresentação. Então, ele fez uma apresentação minha de uma maneira muito gentil, muito profissional, e eu sou grata a ele, né? Gente, os livros dele, todos foram premiados. Isso é uma coisa rara. Os livros de Quiroga são todos premiados. Esse livro aqui, belíssimo, um dos mais bonitos, é Um Trem para Brodowski, tributo a Portinari. Os poemas dele, como ele mesmo disse aí, Marisa citou, eram poemas trabalhados, né? Não era só uma inspiração que vem e põe no papel e tal, o computador, coisa e tal, não. Mas ele tinha um compromisso com a palavra, né? E poemas assim profundos, que ele queria mesmo passar para os leitores alguma coisa que fosse instigante. Não só aquela frase comum que a gente escuta e absorve rápido, não. Ele queria que a gente pensasse,
foi um grande poeta, o nosso amigo Marcos Vinícius Quiroga. Esse livro que eu acabei de mostrar, ele trabalha com a palavra poética com a obra, né, com a obra, a tela do Portinari. Então, aqui é difícil mostrar assim, mas é a tela de Jangadas, né? E ele, então, com isso, ele faz um poema muito lindo. Não sei se eu posso ler. Posso ler o poema? Claro. Diálogo. É um diálogo com as jangadas. Que vento leva a jangada nos alçapões destes mares? Não sopra mais vento agora. Quem foi ao mar não retorna. O que recolhem as redes? Que sonho, além de 1000 peixes. Às vezes, elas recolhem só o vazio da morte. Mas as redes anunciam na vida o fim do vazio. Nem tudo é como parece. Mar se faz de dor e prece. Quem são os anjos que partem, atentos sobre as jangadas? São almas dos que já foram, e agora são vela e sopro. Que mãos vão com desespero tirar tanta água de dentro? São as mãos brutas dos homens que no mar um dia somem? Quem se faz um dia pesca? Que mar é feito de frestas? Somos também como peixes no anzol da morte já presos. Que vento traz a jangada se a noite enfim se faz tarde? São os que não havia antes, são ventos vindos de dentro que trazem à superfície mais um desafio, o gosto de ainda estar vivo. Lindo, lindo. Maravilhoso. E é uma pena que ele não esteja mais vivo. Lindo, viu? Muito, muito lindo. Alberto, qual o nome dele completo, que eu quero anotar aqui? Poeta Marcos Vinícius Quiroga. Quiroga. Obrigado. Quiroga. Quiroga eu já tinha guardado. Tá legal. Marisa, vamos um poema. Vou falar um poema dele, que eu gosto muito. Chama-se O Tabuleiro de Xadrez. A mesa posta só lembra a espera. Talvez a espera da morte, da peste, ou jogo de xadrez com um propósito. Cadê? Pode falar. Com o propósito de adiá-la, deixá-la à espera, só, na antessala da vida, da ironia. Em uma hora, de certo, serviriam vinho sobre a toalha de xadrez, para que a morte então perdesse a vez no jogo e, sem olhar para o relógio, esquecesse que a vida torna o pó. Contudo, em seu lugar, a mesa em ordem, não há medo diante de tal morte. Talvez seja afetuosa e aprecie a boa prosa e cálices de vinho, enquanto o tempo e o jogo passam lentos. Na casa limpa, olham-se frente a frente e brindam, mas no fundo esperam ainda que a outra se embriague com o tinto. Na toalha aparece estranha nódoa, marca suja da vida, despropósito. É isso. Está tudo bem. Já que a nossa querida Luz falou um pouco do Navega, ele ganhou um prêmio lá também em Portugal, tá? É um prêmio importante em Portugal. Ele é muito querido lá, nos poetas, o Marcos Vinícius Quiroga. Consta que os avós dele eram portugueses, né? Eram portugueses, e ele ganhou um prêmio lá na cidade, em Lisboa. Então, passando nisso. Já que vamos falar nisso, vamos esse poema, que consta mais ou menos no livro dele que ele lançou lá em Lisboa. É Arquitetura e Asas.
Quem planeja, desenha liminares. Não superfície fechada, as paredes, não todos, telhas, teto nas áreas, não se soltam das linhas das maquetes, no ofício de ver, ainda invisível, argamassa de desejos com pó de asa, porque tenho toda pedra vive por dentro, avesso da pedra de nome audácia. Quem habita joga no espaço uma âncora e se sente o peso do porão e fantasma, entra em contato com o que havia antes, que o tempo é também uma espécie de casca. Logo, quem habita uma casa, habita os dias que se abrem quartos, salas com janelas, fundos, com vistas e paisagens internas e temporárias. Quem planeja, desenha perspectivas, não supõe um inesperado despejo. Interdito de muros, de cercas vivas, separação sem recurso ou apelo, que traça no papel a vida viável. Um chão que nasce através dos passos que, com arquitetura, se sabe que se sobe a ave e não se prende a regras de síntese. Quem habita limiares, como se para além da régua de compasso houvesse a moradia solta nos ares, dentro de insuspeitos tempos e espaços. Quem do concreto com um dia que desgarra e faz casas só de sonhos e presságios. Vocês veem que a poesia dele é sempre assim, muito profunda, né? Ele não era uma pessoa assim das superficialidades, né? Ele trabalhada, né? Você quer falar mais algum poema, Celi? Ou alguém conhecia e tem algum poema dele? Esvaziou gavetas e arquivos, desfez-se de cadernos, instituiu a areia da ampulheta, verificou a água do filtro. Doou alguns móveis, criando espaço para a circulação. E nas paredes vazias, só a tinta clara para não distrair a atenção. Agora o mínimo dentro dos armários, apenas as obras seletas nas prateleiras das estantes e a expectativa sobre a superfície da escrivaninha. Nenhum símbolo, nenhum totem, nenhuma matéria imprópria. Tudo no apartamento fluía e desaguava na correnteza. Satisfeito, acendeu um incenso. Os corpos leves, para serem habitados, e o espaço branco, amplo, arejado, à espera do diálogo e da ocupação pela palavra. A Academia Carioca de Letras agradece a Marcos Vinícius Quiroga, onde quer que ele esteja, por toda a sua brilhante convivência entre nós. Gente, isso é impressionante. O Dalberto... olha essa. Não sei como é que isso aí entrou assim. Mas o Dalberto está aqui falando que não tinha sido esse que ele mandou, entrou e como foi alguém homenagem fazendo uma homenagem póstuma. Eu acho maravilhoso. Que é isso, né? Que é isso? Aqui do livro, mesmo livro, né? Tributa Portinari, e a tela, assim a gente não vê muito, mas é uma tela chamada Jeremias, tá? E eu vou ler o poema. O poema também se intitula Jeremias. Chora Jeremias em suas rugas. Nas calçadas da cidade, extenua-se, espera a moeda. O corpo é uma árvore retorcida, exposta, sem frutos,
no meio-fio, com magras costelas. Olha, Jeremias, os arredores, mas em ninguém vê a imagem do próximo. São todos estranhos. Nada traz consolo. Os dias lhe pesam sobre as costas. Ao fim, tem como fera só perdas e danos. Pensa Jeremias, sem perspectiva. Na rua, a família dos desvalidos vai entre baratas, pois catam as mesmas sórdidas sobras, acham o alimento sagrado, a hóstia, no lixo das latas. Marcos Vinícius Quiroga. Isso. Valeu, Esse livro é lindo, né? Esse livro é lindo. É todo em homenagem assim, a Portinari, é belíssimo, tudo conversando com as telas, né? Lindo. Ele gostava, né, de pintura, as pinturas, as telas, os artistas, né? Tem um aqui do Goya. Ouviu, Regina? Goya. E falou... deve ser pesado esse do Goya. Daquela tela do campo de trigo maduro. Tá? Esse é um poema. Goya. O quadro de Goya me devora, olhares com dentes engolem, as primaveras sobre a mesa da sala, nada, não mais flores mortas enfeitando o dia, na vida cômoda. O quadro de Goya rejeita a cor que não for sombra. É esse. E tem um outro dele que eu acho legal também, chamado Teoria. Diz assim: não é a palavra que escrevo, é a escolha da palavra. A teoria me olha, mas não cedo. Os versos não seguem cegos pela estrada. O bastão na mão e o arrependimento, poema não aceita o destino. O poema se assina, só existe a história, o grafite e a folha. Não sou escravo da palavra, escrevo a escolha. Olha, já que estamos aí nesse âmbito já de grandes escritores, né? Ele também escreveu esse poema Irreversível. É sobre Van Gogh. Irreversível. Desapareceu num quadro de Van Gogh, sem deixar vestígio. Quem sabe o líquido que existia em sua taça? Quem sabe? Talvez as palavras tenham sido suficientemente tácitas. Seria capturado no leilão tardio? Ou sob a forma de um trigo que teria amadurecido? A paisagem, eu desvario. Está aí. Espero que tenha gostado dessa nossa premissa, dessa descoberta, pesquisa. Eu também estou descobrindo junto com vocês, e o prazer que eu tenho de mostrar a vocês, né, essa pesquisa de escritor. Eu faço até questão, né, no caso, eu mostro ela também comigo. Aí nós discutimos antes de lançar para vocês, mas vocês nem imaginam o prazer, né, dessa descoberta, da curiosidade, das nuances aí dentro dessas pesquisas, que é gostoso para tornar esse nosso encontro mensal uma coisa gostosa, sadia, né? Não é acadêmica, mas é lírica e lida, né? Sem momentos culposos. Não. É lírico e é de coração. E vocês que acompanham também têm o mesmo sentimento que nós. Né? É conhecer cada poeta desse, né? De uma forma assim mais leve, né? Fala, Regina.
Lúdica. É isso aí. Mesmo, Regina.